Tem uma música dentro desse... Na verdade, todas as músicas são maravilhosas, mas tem uma música em específico que ela tem uma história muito interessante, que é a Down by the Water, que significa descendo com a água, sabe? Indo embora com a água. Indo embora com a água. Todo final de ano, eu vou na cachoeira, né? Eu passo o final de ano longe dos perigos noturnos, né? Dentro da natureza. Então, todo final de ano eu vou pra cachoeira tomar um banho e rezar e pedir e Aqui agradecer. no Rio ou você viaja pra isso? Eu vou sempre na serra. Uhum. E nesse final de ano, tava nublado. E minha mãe sempre fala, cuidado na cachoeira, que ela morre de medo de tromba d'água. Sim. E aí eu, teimosa, queria tomar um banho de cachoeira e fui tomar um banho de cachoeira, porque eu tinha que pedir a bênção, não sei o quê, enfim. Aí cheguei lá na cachoeira, que é uma cachoeira que eu já conheço, que eu já frequento. Sim. E eu tava ali, de boinha, eu tava vendo que ela tava mais cheia, tava um pouquinho mais forte, mas entrei do mesmo jeito, porque pensei, conheço a cachoeira, né? Aí entrei ali numa parte que é mais tranquilinha, que é tipo uma piscininha, assim. E tava lá pedindo pra Oxum, e eu lembro de pedir pra Oxum. Não me deixa nunca esquecer da minha caminhada, de onde eu saí e aonde eu cheguei. Porque eu preciso me lembrar o tempo inteiro de todo o processo que eu vivi, para que essas coisas não voltem a se repetir. Uhum. E eu preciso de força, e eu lembro que eu tava pedindo isso pra ela. Aí, beleza. Quando eu terminei as minhas orações, eu sou muito emocionada, tá? Que bom. Eu choro bastante. Que bom. E eu lembro quando eu fui... Não gosto de pessoas que não são emocionadas. Cara, eu também. Mas assim, comigo é sempre, é muito doido. Mas enfim, saindo dessa cachoeira, eu botei a mão num lugar que tinha um limo. Então eu comecei a ser levada pela cachoeira abaixo. Eu tava tentando sair, mas eu não consegui. Eu simplesmente comecei a ser arrastada pela cachoeira. E eu fui pra essa cachoeira com uma galera desse grupo de ajuda, sabe? Que também tava na serra. Então a gente foi junto e tal, e essa galera do grupo de ajuda tava lá. E aí teve uma hora que eu comecei a ser levada. E aí eu dei uma entradinha em pânico, porque eu sabia, né, que eu tava sendo levada pela água da cachoeira até lá embaixo. E eu não sabia o que ia acontecer. E a galera olhando pra mim, do tipo, tá tudo bem? E aí, pra não preocupar eles, eu olhei e falei assim, não, gente, tá tudo bem. E descendo lá na cachoeira, indo embora. Como assim? Indo embora. Tipo assim, porque era um lugar mais assim, então eu tava indo devagar, né? Depois que descia. Eu tava indo devagar. E eu tava assim, fodeu. E aí eles olhando pra mim, eu tipo, não, gente, tá tudo bem. Tá tudo legal, não se desespera, não. E fui descendo com a cachoeira. Você tem uma dificuldade de pedir ajuda, hein? Eu tenho. Confesso. Só que não tinha o que eles pudessem fazer. Não ia dar tempo de fazer nada. Era confiar em Deus e é isso. E eu fui descendo a cachoeira e desesperada, porque eu tava sendo levada, e aí eu lembrava, por conhecer a cachoeira, que mais ali um pouco embaixo tinha uma pedra que era assim, e que talvez eu conseguisse fincar o meu pé nessa pedra e parar. Sim. E aí, quando eu cheguei nessa pedra, eu tentei fincar o pé. Não consegui, porque a água da cachoeira tava muito mais forte que eu. Ela era muito mais forte que eu, não tinha nem como tentar. Mas eu tinha que tentar. Não consegui, continuei descendo, e lembrei que mais embaixo tinha a minha última tentativa de parar em outra pedra que era assim, e se eu não conseguisse parar nessa pedra, eu caía dentro de um buraco, que era onde caía a água, né, da cachoeira, pra parte de baixo. Só que eu não sabia se embaixo desse buraco tinha pedra, ou se era sem pedra, ou o que ia acontecer. Eu sabia que tinha um buraco, e que eu precisava botar o meu pé ali. E eu desci e tentei fincar o pé, e o meu pé prendeu, e eu caí de cabeça nesse buraco. Ao invés de eu conseguir parar, a água me levou por trás e eu caí de cabeça. Quando eu caí, no segundo que eu estava caindo, assim, aquele milésimo de segundo que você tá caindo, realmente, assim, a minha vida passou toda pelos meus olhos. Eu imaginei minha mãe chorando, porque a filha, sabe? E aí tudo que aconteceu, tudo que eu podia ter feito, não sei o quê. E ao mesmo tempo, rezando pra que nada acontecesse comigo naquela queda. E aí eu só senti que eu caí. E eu caí fundo, porque ainda fui empurrada por essa água da cachoeira.
E quando eu entendi que nada tinha acontecido comigo, eu só deixei, assim, a água me levar de volta pra cima, sabe? E quando eu cheguei ali em cima e fui vendo a luz, né, do sol se aproximando, e eu, tipo, caraca, eu tô viva. Não morri. Eu não morri. Eu cheguei na superfície e aí tinha um amigo desse grupo de ajuda, o nome dele é Theo, e ele me estendeu a mão e falou: tá tudo bem? Me dá a mão que eu te ajudo a sair daí. E essa foi uma experiência muito doida que eu tive. Mas ele tava nessa calma? Ele tava nessa calma porque eu tinha acalmado eles do tipo, gente, eu sei o que tá acontecendo, eu sempre venho aqui, tá tudo bem. Mas ele foi o único que desceu correndo pra ver se eu tava bem realmente, entendeu? Mas ele me estendeu a mão, viu que tava tudo bem. E aí, eu fui pra casa e eu falei, eu não vivi isso à toa. Eu quero entender o que é isso. Eu fiquei repetindo isso desde que eu saí da cachoeira até eu ir dormir. E eu fiquei, eu quero entender o que eu passei. O que aconteceu na cachoeira. E aí, quando eu tava dormindo, aquela coisa de meio acordada, meio dormindo, eu tive um insight, como se tivesse passado vrum, na frente dos meus olhos, assim. Oxum falando pra mim, você não pediu? Eu te mostrei toda a sua caminhada, desde o seu começo até o seu fim. E você nunca vai esquecer dessa experiência, porque você vai escrever sobre ela. Aquela parte que eu tava, quando eu cheguei na casa, eu não ouvi minha mãe. Minha mãe sempre falou pra mim, não use drogas. Minha mãe falou pra mim, não vá na cachoeira. E eu fui. Porque a gente teima com os pais, né? Eu tava naquela parte tranquila da cachoeira, que eu achei que eu conhecia. Eu tava na parte tranquila das drogas, eu achei que eu conhecia. Fumar uma maconha, beber um negocinho. Eu conheço, tá tudo bem, nada vai acontecer. E aí eu fui tentar sair daquilo ali. Eu fui tentar sair da cachoeira e botei a mão no lugar errado. Eu fui tentar sair das drogas e percebi, opa, essa água aqui é muito mais forte que eu. Isso daqui tá me levando e eu não tenho controle nenhum sobre isso. Tentei parar, fincar o meu pé na pedra da cachoeira. Tentei parar com as drogas e não consegui. Tentei uma vez, tentei 2 vezes. Achei que mais ali na frente conseguia parar. Não consegui. Percebi que a água era muito mais forte, que as drogas eram muito mais fortes que eu. Na minha última tentativa de parar, meu pé prendeu e eu caí de cabeça dentro de um buraco. E é o mesmo buraco das drogas, sabe? Eu precisei cair dentro desse buraco e perceber que eu estava viva, que eu não bati a minha cabeça, que eu não morri, para conseguir ressurgir. E quando eu consigo finalmente voltar a ver a luz, né? Porque quando a gente tá imerso em drogas, a gente não vê a luz. Literalmente a sombra, e literalmente a luz do sol incomoda. As pessoas solares incomodam. E aí a primeira coisa que eu vejo quando eu saio desse buraco é um cara chamado Theo, Deus, me estendendo a mão e me falando, segura minha mão que eu te ajudo a sair daí. Então, assim, foi um presente de Oxum pra mim, eu acredito, né? Claro. Que foi um presente dela pra mim, todo esse processo revivido dentro da cachoeira, sabe? Metaforicamente. Exatamente. Com aquela... E aí eu fiz essa música em cima dessa história, assim, que foi muito marcante pra mim. Que foi uma certeza de que a espiritualidade nunca, nunca, nunca saiu do meu lado, sabe? Sim, nunca te abandonou. Senta direito, garota.